Muito bem. Hoje nós vamos começar um novo assunto, mas que está associado ao que a gente já vinha estudando, né? A gente vinha estudando equações, sistemas de equações, né? Inequações também. Então agora nós vamos ver o chamado eixo cartesiano, né? Ou sistema cartesiano. A importância dessa figurinha aqui, sobre a qual nós vamos falar hoje, é que ela simplesmente é o pano de fundo de todo o conteúdo de funções, né? Então, função é um assunto super importante no ensino médio e na primeira etapa, e a gente está vendo hoje exatamente como se fosse o quadro aonde a gente representa as funções. Então, se você compreender o eixo cartesiano, já é uma coisa que vai te projetar para compreender função. Mas se você não compreender o eixo cartesiano, aí você não vai... É como se fosse você ver as letras e não consegue ler a palavra, né? Fazendo uma analogia aí, seria isso. Então é bem importante esse conteúdo que nós estamos vendo hoje. Então o que é o eixo cartesiano, o sistema de eixos? Cada eixo é uma reta. No caso aqui nós temos essa reta aqui, que é um eixo, que a gente chama de eixo X, uma reta horizontal. E nós temos essa outra reta aqui, que é a reta Y, que a gente chama, que é o outro eixo, né? Que é uma reta vertical. Portanto, um sistema de eixos ortogonais, ele tem dois eixos com um ângulo de 90 graus entre esses dois eixos, né? Então, isso vai nos permitir expandir a dimensão de uma simples reta para um plano, né? É o que a gente vai ver. Então, nós temos aqui uma reta que nós já estudamos, a reta numerada. É a reta aonde a gente pode colocar, posicionar, né? Assentar os números. Onde nós temos então os números naturais, por exemplo, aqui nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. E essa setinha aqui diz que esse negócio prossegue até o infinito, né? Então nós temos os números naturais, nós temos os números inteiros, ou seja, expandimos também para os números negativos, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui poderia ter uma setinha dizendo que ele vai até o infinito. Mas não só esses números. Na verdade, quando a gente representa aqui o 1, o 2, é apenas para ter uma noção de posicionamento, né? Mas todos os números do conjunto dos números reais, eles estão em cada um dos eixos, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Portanto, quando a gente fala de números reais, nós estamos falando de toda a reta, né? O que significa isso? Significa dizer, por exemplo, que os números racionais estão aqui, não só os inteiros, mas, por exemplo, o número 2,5, né? Seria bem aqui, né? 2,5, né? Estaria aí. Ou qualquer fração, por exemplo, menos, vamos colocar aqui, menos 1,5, né? Aqui seria menos 1,5. Estaria aqui na parte negativa da reta X, né? E não só os racionais, como também os irracionais que nós estudamos estão presentes em cada um dos eixos. Por exemplo, se a gente tiver a raiz de 2 como sendo aproximadamente 1,42, né? A gente sabe que é um número irracional, portanto ele é infinito e não periódico. 1,4 está bem perto de 1,5, então a gente poderia colocar ela aqui assim, né? Aqui nós teremos a raiz de 2, ou seja, ela é um número que ocupa o seu ponto na reta numerada, né?
E assim vai, raiz de 3, raiz de 5, todos os números irracionais. O número π, né, que é um irracional bem especial, que ele é aproximadamente igual a 3,14, então ele estaria aqui assim, né, mais ou menos, né, nós teríamos o número π. Isso em termos de reta x. Na reta y, os mesmíssimos números, porque são dois eixos, basicamente com o conjunto dos números reais representado em cada um desses eixos. Então, dito isso, estamos aqui diante de um sistema de eixos chamado eixo cartesiano, certo? Com retas que contém em cada uma delas o conjunto dos números reais. Tem um nomezinho para esses eixos, né? O eixo x chama-se abscissa e o eixo y chama-se ordenada, né? Tem o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Mas a gente normalmente fala de eixo x, que é esse aqui, e eixo y, né? Eixo y. Mas qual é a grande sacada dessa construção? É que a gente não está mais simplesmente representando números sobre uma reta numerada, né? Ou seja, nessa dimensão linear aqui, apenas de preencher a reta numerada. Com o sistema de eixos, não. Com o sistema de eixos nós estamos numa região plana. Então nós temos cada um desses pontos aqui sendo representados por uma forma de endereçamento que nós vamos ver. Ou seja, o endereço me diz aonde é esse ponto, né? A posição dele no plano. Então, esse sistema de eixos, com um eixo horizontal e outro vertical, define toda uma região plana, né? E não só limitada assim, como eu desenhei aqui esse quadrado, mas ela é infinita, né? Porque ela vai ao infinito. Aqui é só uma referência de início, né? Tanto que a gente chama esse ponto aqui, é o ponto onde essas retas se cruzam, como a gente chama de origem do sistema, né? Origem. Então, essa é chamada a origem do sistema, né? Do sistema. Então, quando alguma questão fala se um traço, uma figura, uma curva passa pela origem do sistema, a gente está perguntando se ela está passando por esse cruzamento aí entre esses dois eixos. O que mais a gente pode falar? Tanta coisa está faltando ainda, né? Vamos nos acostumando com essa ideia. Todo ponto ele tem um endereço e a gente nunca deve se esquecer que existe um padrão, ou seja, algo que é estabelecido, uma convenção, né? Algo que é estabelecido para sempre ser repetido, que é o ponto é representado através de um parêntese em que a coordenada do eixo x vem primeiro e a coordenada do eixo y vem segundo. Então, quando é que isso vai mudar? Nunca. Ou seja, sempre vai ser primeiro o x, depois o y. Certo? Então, isso já ajuda bastante quando a gente compreende que existe esta convenção. Primeiro é o x, depois é o y. Fora isso, a gente começa a exemplificar, né, algumas situações no eixo cartesiano. Por exemplo, vamos colocar aqui x e y, né? Então, vamos supor que a gente tenha este ponto aqui. Vou primeiro marcá-lo. Esse ponto, ele está fora dos eixos, né? Porque ele não está nem nessa reta e nem nessa. Então, ele está fora dos eixos. Mas ele tem uma representação tanto em x quanto em y. Então, quando você pega e projeta ele na vertical para o eixo x, assim, ó, você encontra o valor de x para esse ponto, que no caso é 3. Então, nós temos aqui um ponto que a abscissa é 3. E quando você projeta esse ponto na horizontal, né, fazendo uma perpendicular ao eixo y,
Aí você tem o valor do y desse ponto, no caso, 2. Então, este ponto aqui é o ponto 3, 2, né? 3, 2. Isso é o fundamento, né, em relação a colocar os pontos no eixo, o sistema de eixos. Vamos apresentar outros exemplos, né? Vamos escolher aqui um outro ponto. Que tal, vamos supor, este aqui. Primeiramente, observe que este segundo ponto que eu estou marcando, desenhando aqui, usa outra cor. Vou colocar aqui na cor roxa. Então, esse pontinho aqui que eu estou marcando, ele é diferente do anterior, né? Ele tem uma posição diferente, né? Então, vamos ver. Quem é o eixo, o valor de x para esse ponto? Ó, é 2, né? Então, nesse caso, eu vou ter... Vou colocar aqui mais pertinho, né? Vou ter x igual a 2 e o y. O y é igual a 3. A gente já pode ter uma primeira conclusão aqui da nossa conversa, que a ordem interfere num ponto, né? Ou seja, o fato de eu ter 3 e 2 é diferente de eu ter 2 e 3, certo? Ou seja, essa questão da ordem interfere na identidade do ponto. Ou seja, o ponto 3, 2 é diferente do ponto 2, 3, né? Porque existe uma convenção que o primeiro sempre é x e o segundo sempre é y. E a gente faz essa marcação dessa forma. Vamos pegar um outro ponto, vamos marcar com uma cor aqui verde. Por exemplo, se eu pegar este ponto aqui. Então, esse ponto aqui, por onde eu vou começar? Sempre do x. Então, quem é o x desse ponto? É o menos 2. E quem é o y? O y é o 2, positivo, né? Então, esse ponto aqui é o ponto menos 2, 2. Um outro exemplo. Vamos pegar aqui este ponto. Vou mudar de cor, né? Para ficar mais... Vamos pegar aqui a cor marrom e botar aqui neste ponto, né? Que ponto seria esse? Eu vou começar pelo x. Então, o x é menos 4. E o y é 1. Menos 4 e 1. Vamos pegar agora um outro ponto de uma outra região. Que tal este ponto aqui? Bem embaixo, né? Aqui assim. Então, a gente não pode esquecer que o primeiro sempre é o x. Então, quem é o x desse ponto? Menos 3, né? Então, aqui vai ser menos 3. E o y, menos 4. Menos 3, menos 4. Outro ponto. Vamos lá, vamos pegar aqui uma outra cor um pouco diferente. Que tal, então, este ponto aqui, né? Que ponto seria esse? Começa sempre do x. Então, o x é menos 1. Menos 1. E o y é menos 2. Então, esse ponto aqui é o ponto menos 1, menos 2. Mais exemplos, né? Mais exemplos pra gente. Vamos lá. Vamos pegar aqui nessa outra região. Que tal a gente pegar esse aqui, né? Então, primeiro sempre é o x aqui é 4. 4. E o y é menos 2. Você tem que lembrar que existe uma região do eixo que é de números negativos, né? A outra região de cada eixo, x e y, é de números positivos. Então, e quem separa essas duas regiões é o nosso amigo 0. Vamos pegar aqui esse número aqui agora. Vou pegar aqui a cor
azul claro. Este número. Então, este ponto, aliás. Quem é o x? É 1. E o y, menos 3. Então, você começa a perceber como é que é a dinâmica de se marcar pontos no eixo cartesiano, né? É um eixo que tem um sistema que tem dois eixos, o eixo chamado x, o outro chamado y, e que as marcações nesses dois eixos, né? A marcação individual nesses dois eixos, por exemplo, 3, 4 no outro, determinam pontos na região, ou seja, no plano, né? Determinam pontos, e a forma da gente identificar esses pontos é, primeiro, o valor do x e depois o valor do y. Então, esse é o nosso sistema de eixos cartesianos. Numa primeira apresentação, nós vamos ver mais um segundo vídeo ou outro terceiro, pela importância de compreender como é que se usa, né, o sistema de eixo para identificar os pontos. E as funções vão ser curvas que estarão desenhadas, né, estabelecidas neste sistema. Para a gente concluir, a gente aproveita para identificar os chamados quadrantes através de uma segunda figura, esta aqui, né? Aqui nós temos de novo o sistema de eixos. Aqui nós temos o eixo x, né, as abscissas, o eixo y, as ordenadas, e aqui inclusive temos alguns exemplos na própria figura, né? Observe o ponto aqui 2, 1, né? O ponto 2, 1, quem é o x? O x é 2 e o y é 1, pelo que nós já vimos, né? É um padrão. O primeiro valor sempre é x, o segundo sempre é y. Aqui na cor vermelha, o ponto menos 3 e 2. Aqui na cor roxa, o ponto menos 2 e 2. E aqui na outra também parece um pouco roxa. O outro era azul, esse aqui é roxo. 3 menos 3. Então, essa segunda figurinha aqui serve para a gente identificar os chamados quadrantes no sistema de eixos, né? Essa região aqui, ó, que eu vou tentar grosseiramente identificar, a gente chama de primeiro quadrante, certo? Esta outra região aqui, nós chamamos de segundo quadrante. Esta outra região de terceiro quadrante. E esta quarta região de quarto quadrante. Então, no primeiro quadrante, os valores são todos positivos, né? No segundo quadrante, o valor de x é negativo e o de y é positivo. No terceiro quadrante, os dois valores são negativos, x e y. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então, quando a gente diz assim, um ponto no primeiro quadrante, a gente tem que lembrar que o primeiro quadrante é este aqui, que é o mais usado, né, pela prática. Então, nós temos 4 quadrantes no sistema de eixos cartesianos.